Nesse tempo de pandemia, você está se sentindo mais ansioso que o normal? Então é com você que eu quero conversar hoje. Meu nome é Eric Escândalo, sou psicóloga clínica comportamental e hoje eu quero te explicar sobre o que é a ansiedade e até quando ela é normal e a partir de quando ela se torna um problema. A ansiedade não é apenas um sentimento, mas é um conjunto de reações do nosso corpo frente a uma ameaça. A ansiedade, além de ser normal, ela é necessária para a sobrevivência do nosso organismo. É como se fosse um sistema de alerta para nos dizer quando nós estamos em perigo e precisamos lutar ou fugir. Esse sistema de alarme já nasce com a gente. E para a gente entender um pouquinho mais de como ele funciona, eu quero te apresentar o que acontece dentro do nosso corpo quando nós sentimos ansiedade. Para isso, a gente vai fazer uma viagem no tempo e relembrar de lá quando nós éramos homens das cavernas. Imagine você que quando os homens das cavernas se deparavam com um animal, ele precisava reagir a isso. Então ele precisava lutar ou fugir. Para lutar ou fugir, era preciso que ele tomasse decisões rápidas. O organismo, para conseguir tomar decisões rápidas, precisa de muito sangue no cérebro. Então o coração bombeava mais sangue, com mais intensidade e mais rapidez, para levar mais sangue tanto ao cérebro, para as decisões, quanto aos músculos, para ter mais vigor físico e mais força. Também era liberado na corrente sanguínea muita glicose, para que o organismo pudesse ter energia, tanto para fugir quanto para lutar. Além dessas mudanças, a pupila também se dilatava, os órgãos do sentido, como a audição, olfato, ficavam mais apurados e alguns outros sistemas que não eram necessários no momento, como a digestão, eram, por hora, temporariamente parados. Se pedíssemos para o homem da caverna descrever o que ele estivesse sentindo, ele ia dizer: eu sinto muita taquicardia, sinto muito calor, tremores, tensão muscular. Sinto um pouco de tontura e também de enjoo. Sinto um pouco de aceleração, de angústia. Meu pensamento está muito acelerado. Você percebeu algumas semelhanças com o que nós sentimos quando estamos ansiosos? Pois é essa relação. O nosso organismo, para lutar ou fugir de ameaças, desenvolveu algumas artimanhas, algumas estratégias para se preparar para esse momento. Mas o que tem de diferente entre o homem das cavernas e o homem atual? O nosso predador mudou, não é mesmo? Antigamente, nós lutávamos para defender a nossa comida e também para nos proteger de predadores. Hoje em dia, nós lutamos contra o quê? Contra a violência, contra os problemas no trabalho, contra as dificuldades de relacionamento, contra o trânsito. E mais atualmente, nós lutamos contra uma pandemia. Então, esta é a primeira conclusão que nós vamos chegar em relação à ansiedade. A ansiedade, para um momento de pandemia, para um momento em que eu tenho que me cuidar, ficar atenta, ela é importante e necessária. Mas afinal de contas, quando a ansiedade se torna um problema na vida do ser humano? Por exemplo, quando voltamos no mercado, é importante que a gente se lembre de não tocar a maçaneta com a mão, mas sim com o cotovelo, higienizar as mãos com álcool em gel, higienizar a chave, depois a maçaneta, descartar as sacolas, limpar as embalagens. Tudo isso faz com que nosso organismo responda a essas necessidades de um cuidado diferente do que nós tínhamos anteriormente. Esse risco, essa tensão, ela é positiva nesse momento, pois a agilidade motora, a acuidade visual, a atenção, a aceleração de pensamento, neste momento, vai ser benéfica, porque nos ajuda a nos cuidarmos deste vilão invisível que nos aflige no momento. Mas pense se todos os dias a gente colocar o nosso organismo numa tensão como essa. Tudo isso vai gerando um estresse que um dia, outro dia, fazem com que essa tensão, essas mudanças orgânicas que acontecem no nosso corpo, elas não voltem ao normal. Elas permaneçam como se fosse no pico. Então, aquela aceleração de pensamento, a tensão muscular, o sangue correndo mais rápido nas veias e bombeando com mais força no coração, se a gente mantém todo esse sistema por muito tempo, o organismo começa a sofrer. E é assim que uma pequena ansiedade pode se tornar uma doença. Um rápido exemplo é como a gente muitas vezes fica muito estressado no trânsito, ou quando alguém da família ou do trabalho faz algum comentário ou fala alguma coisa da qual nós não gostamos. Esse é um típico exemplo de reação demasiada de ansiedade, de estresse, de nervosismo, frente a uma situação que não convém, uma situação que não merece todo esse desgaste do organismo. Ficar chateado, aborrecido, não gostar da situação é uma coisa,
O ideal é que você tenha estratégias alternativas adequadas para lidar com isso. Então eu vou dizer para a pessoa que eu não gostei, eu vou melhorar o meu horário para não pegar o pico no trânsito, enfim, eu vou achar alternativas para resolver efetivamente o problema. Mas na maioria das vezes o que acontece é que nós ficamos estressados, tensos, angustiados, temos calafrio, começamos a suar frio, tem taquicardia, ficamos vermelhos, o coração bate mais rápido por conta de um problema de trânsito. É nesse momento que a gente precisa ligar o alerta geral de que as coisas não estão bem. E é aqui que eu espero que esse vídeo mais te ajude. É o momento em que a gente pode adquirir a consciência de como estamos lidando com os problemas do dia a dia e como esses problemas no dia a dia estão afetando diretamente o nosso organismo e podem nos causar doenças posteriores. Lembra-se quando eu disse sobre a hipertensão necessária para levar o sangue ao cérebro e aos músculos? Se essa hipertensão é causada por um problema de trânsito, o meu organismo vai começar a sofrer porque eu vou vivenciar problemas no trânsito todos os dias. Mas o que fazer então quando você se percebe na situação de estar estourando, como normalmente a gente coloca, por um problema que é tão pequeno? A primeira grande dica é: respire. Exatamente. Simples e possível e fácil de fazer em qualquer lugar em que você estiver. O mais difícil é você perceber o momento em que você vai precisar respirar. Sente-se e respire. Quando nós estamos ansiosos, ou seja, quando você se percebe incomodado, começa a sentir aquela angústia, a sufocação, a agitação, é a dica que você tem para dizer: eu preciso parar e colocar para o meu organismo um concorrente a tudo isso que eu estou sentindo físico. Então você se senta, ou mesmo fique em pé, ou encontre um momento ou um local em que você pode, pelo menos, ter 5 ou 6 inspirações profundas e longas. Dessa maneira, o que você está fazendo com o seu organismo? Aquela respiração ofegante e curta que a gente tem quando estamos nervosos e ansiosos, ela vai ser concorrente, ou seja, elas não vão conseguir existir no organismo ao mesmo tempo. Se eu obrigo o meu organismo a respirar profunda e longamente, toda aquela sensação química tende a diminuir. É claro que não vai diminuir de uma hora para outra em nenhuma 2 vezes que você faça. Isso vai ser necessário fazer ao longo do dia, várias vezes ao dia, mas é uma dica de ouro. Então, não deixe de fazer, não deixe de tentar. A segunda dica, não menos importante, mas talvez um pouco mais difícil, é entender e perceber que muitas vezes nós exageramos no tamanho do problema. E muitas vezes nós criamos problemas onde não existe. Então é importante que a gente aprenda a dar o devido tamanho às devidas situações. No resumo, nós entendemos hoje que a ansiedade ela é tanto normal quanto necessária para o nosso organismo. Porém, ela se torna prejudicial quando ela acontece numa intensidade e numa duração maior do que deve acontecer. E principalmente quando nós nos expomos repetidamente a eventos estressores ou nós exageramos o tamanho dos problemas. A melhor forma de lidarmos com a ansiedade é a respiração e tentarmos avaliar os problemas nas suas devidas proporções. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o seu corpo e que isso tudo possa te ajudar a enfrentar de uma forma mais tranquila a nossa reclusão durante essa pandemia. Eu fico por aqui hoje. Se você tiver interesse e quiser ler mais textos, você pode entrar no meu site, que está aparecendo aqui embaixo, ou nas redes sociais. Também pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Foi um prazer e até breve.